Fala pessoal, hoje é dia de vídeo no canal. Pra quem não sabe, o meu canal é esse cara aqui, tá? Então a gente aí tá trabalhando com playlists, né? E dois assuntos no momento. Excel, que é um assunto novo que eu tô começando a tratar. Tem 4 vídeos por enquanto nessa playlist aqui, ó. Aprenda Excel do jeito certo. Então a gente tem 4 vídeos aí rodando já. A gente tem PROC-V versus PROC-X, tabelas dinâmicas, separando itens por delimitador e o OnePivot, né, que foi da semana passada que a gente fez, que é transformando colunas em linhas. Tudo isso que eu estou ensinando são técnicas avançadas de Excel, tá? Estou usando o Power Query, que é o editor avançado do Excel para tratamento de dados. Então a gente está aí sempre trazendo as dicas onde você utiliza o menor tempo para poder fazer a solução que você quer e ela sai do jeito mais eficiente possível, ou seja, são poucos botões, você não precisa de fórmula. Até agora acho que o único que a gente fez fórmula realmente foi, né, o do PROC-V e PROC-X, porque é uma fórmula, né? Mas os demais a gente usou o Power Query e ainda fica com o processo automatizado. Então a gente deixa ele, para quem não sabe, o Power Query ele tem, né, as camadas que você faz o tratamento de dados e ele depois refaz isso de forma automática, tá? Tudo isso no Excel, sim, no Excel. Então dá uma conferida aí nos vídeos se você se interessa. Também temos vídeos deixa eu botar aqui, de Linux, tá? Então temos playlists de Linux, curso completo, dúvidas, curso básico e outras coisas, distribuições também. Beleza? Então toda sexta-feira saindo vídeos novos aí no canal. Então vamos para a dica de hoje. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto interessantíssimo do Excel, né? Claro. Que é o seguinte, acrescentar, não diria acrescentar, na verdade o botão ele se chama mesclar consultas. Consultas, o que são consultas, de onde vêm essas consultas? A gente está no Excel, a gente está falando de consulta. Que tipo de consulta é essa? Não é consulta médica, tá? Então o que acontece? Quando você começa, né, a evoluir no Excel e você começa a trabalhar com tratamento de dados, né, que nada mais é você pegar uma informação bruta direto de um ERP ou extraindo de um relatório ou do banco de dados e transformar aquilo numa base que você consiga trabalhar em cima, já visando você usar essa base depois para uma tabela dinâmica, para gráficos, para dashboards, para Power BI. Então, para quem não sabe, o Power Query ele é um editor de dados e ele é editor de dados do Excel e do Power BI. Então, o que você aprender aqui, que eu estou mostrando no Power Query, você pode usar sim no Power BI, tá? Quero fazer uma série de Power BI? Quero, mas vamos com calma. Beleza. Então, como eu estava falando, a dica de hoje é o seguinte, mesclar, não é mesclar, mesclar também, mas tem uma... Putz, esqueci a palavra. A dica de hoje é acrescentar consultas, tá? Então, consultas nada mais é do que uma base, né, que você tenha. Pode ser uma planilha, pode ser um texto CSV, um PDF, enfim. A gente vai aprender a trabalhar com esses outros tipos de dados também, né, para o Excel. Mas hoje a gente está falando de planilhas. Então, uma consulta nada seria mais que uma planilha. Eu vou dar 2 exemplos distintos aqui. O que é, para você entender bem? O primeiro exemplo eu tenho uma planilha, ela veio de algum lugar e ela tem 3 abas. 3 abas, tá? E eu quero transformar isso tudo aqui numa planilha só, tá? Então eu quero que ela vire uma planilha só, quero que fique um abaixo do outro, né? Tipo, eu tenho meus dados aqui, e aí na primeira, né? Tenho meus dados aqui, queria os dados da segunda embaixo da primeira, e os dados da terceira embaixo, né? Da segunda que vai estar embaixo da primeira. Mas por que não vem aqui, copia e cola e bota embaixo? Porque aqui eu estou trabalhando, eu sempre trago nos exemplos bases pequenas. Então a gente tem
uma base aqui com 16 itens na primeira linha e na primeira aba, né? 16 itens na segunda e 16 itens na terceira, é um padrão, né? Então temos 16 itens, que é uma coisa pequena, mas digamos que você esteja trabalhando com uma planilha de, sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil linhas em cada aba, não fica legal você fazer esses processos manualmente. E digamos que você tem que fazer isso todos os dias. Não é um trabalho absurdamente, né, maluco e que leve, mas ele leva tempo. No início você faz e depois fica maçante, porque é a mesma coisa todo dia. Por que não automatizar o processo? E já tratar de uma forma certa essa base, transformar ela e automatizar o processo, com poucos cliques, deixando tudo certinho. Então, beleza. Então, vamos salvar essa base aqui, vou salvar ela em algum lugar. Então, vou salvar como... Lembrando, né, que quando a gente trabalha com o Power Query, a gente trabalha com o editor do Power Query, então ele traz a base de algum lugar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é salvar essa base em algum lugar, né? Tem aqui exemplos aula, vou botar exemplo aula 3. Quem já está acompanhando os vídeos da playlist já está mais ambientado no assunto, tá? Então, vou fechar isso aqui e vou abrir um novo Excel. Beleza, vamos abrir um novo Excel. Eu mudei o nome da playlist, mas continua a mesma coisa, tá? Então, abrimos um Excel. Essa aqui a gente vai fazer o ajuste, né? Eu chamo de arquivo ajuste, mas você pode chamar do que você quiser. Que nada mais é que aqui a gente vai tratar aquele arquivo que a gente salvou, a gente vai tratar ele aqui. E o resultado dele vai ficar aqui. Então, por isso que eu chamo ele de ajuste. Porque depois, para você atualizar, você clicaria no ajuste, mudaria a base, né? Pegaria a base nova e jogaria em cima dessa aqui. E aí entraria no ajuste e clicaria em atualizar, né? Eu vou mostrar no final, tá? Então, vou colocar ajuste aula 3, né? Sempre tendo cuidado de salvar tudo nas mesmas pastinhas e tal, blá, blá. Então, beleza. Então, aqui a gente vai usar para fazer o tratamento de dados. Então, a gente vai vir em dados, vamos chamar, né, o nosso amigo Power Query. Então, vamos chamar... Ah, desculpa, foi rápido. Dados, obter dados, editor Power Query, tá? Deixa eu fazer de novo para a coisa ficar legal. Então, dados, né? Obter dados, editor Power Query, ó. Esse cara aqui embaixo. Beleza. Então, beleza. Ele vem assim mesmo, sem nada. A gente vai puxar uma fonte para ele. Então, arquivo, né? A gente quer puxar de um arquivo e o arquivo Excel. Então, a gente vai, exemplo, aula 3. Selecionamos o arquivo que a gente quer. Tá conectando ao arquivo. Deixa eu botar essa câmera um pouco mais para baixo. Então, aqui, o que ele já está me dizendo? Ele está dizendo que ele tem uma tabela, né? Lembrando que a gente falou lá no vídeo sobre tabelas. E ele tem uma aba, 2 abas, 3 abas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer abas dessa vez, tá? Então, vou trazer a aba 1. Clico. E ele vai trazer a aba. E aí é um ponto. Ah, eu quero trazer a outra aba, eu tenho que fazer o processo de novo, tá? Então, eu tenho que vir aqui. Excel. O arquivo de novo. E agora eu vou trazer a segunda aba. E ó, ele jogou embaixo, tá? Arquivo, Excel. Agora eu vou trazer a terceira aba. Ah, mas aí, tipo, eu tô falando em automatização, né? Então, eu vou ter que fazer isso todo dia? Não. Ó, o mais legal do Power Query é tudo que você está fazendo, ele está salvando passos, ó, etapas aplicadas. Depois que a gente tratar tudo isso, ele vai gerando etapas. E aí, quando as etapas estiverem prontas, você só precisa fazer essa primeira vez. Depois você só vai atualizar no botãozinho que eu vou mostrar e ele vai refazer todo o processo. Então, ele vai lá na pasta, vai puxar a base, vai puxar de novo a base 2, vai puxar a base 3 e depois ele vai fazer o que a gente montar aqui, beleza? Então, temos as nossas 3 abas
que é muito importante você cuidar se você vai fazer esse passo de acrescentar consultas, tá? Os títulos, o cabeçalho de cada planilha que você colocar, ele tem que ser o mesmo. Ele tem que, tipo assim, estar com o mesmo nome as colunas, tipo car. Se eu colocar aqui coluna valor, na hora que eu acrescentar essa consulta nessa, ele não vai entender que valor é car, porque ele também não é um gênio, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai botar a coluna car e ele vai colocar do lado a coluna valor, tá? Então, se você mudar o nome de alguma coluna, mude em todos, tá? Que todos tenham a mesma nomes, né? Ah, pode acontecer de eu ter um arquivo que tenha uma coluna nele e não tenha no outro? Pode. E é tranquilo. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente colocar a coluna do lado, aí a consulta que não tem aquela coluna, ele vai colocar todos os valores nulos e depois ele vai jogar embaixo os valores preenchidos da consulta que tenha, né? Então ele vai fazer isso, tá? Vou botar... Beleza, aqui ele, como vocês viram lá o arquivo, ele já era meio padrãozinho, né? Então ó, ele já tinha umas colunas específicas aqui, tá? Então, ó, eu vou deixar essas colunas aqui como tá mesmo, não tem BO. Aqui ele já estava mais ou menos pronto, né? Então, muito cuidado com os tipos de arquivo, tá? Vou tirar essa coluna renomeada. Ó, vejam que eu coloquei um passo aqui de coluna renomeada, ó, quer ver, ó? Valor. E ele criou um passo aqui, ó. O que é o passo? O passo ele tá fazendo, ó, table rename, tá renomeando a coluna car para valor, tá? Eu não quero fazer isso. Eu vou tirar o passo. Então, beleza. Então, sempre que você... Não existe Ctrl Z aqui, tá? Não tem voltar, não tem botão voltar. O né? Aquele... Enfim, para frente e para trás. Não tem. Ele vai colocando as etapas e se você não quer aquela etapa, você simplesmente apaga ela, tá? Posso colocar etapas, digamos, que eu faço aqui, valor. Ele gerou uma etapa. Ah, mas antes de mudar valor, eu queria fazer uma outra coisa. Se você quer fazer antes da etapa que você criou, você clica na de cima. E aí ele vai voltar como ele estava. Ó, daí eu vou colocar aqui 2, por exemplo. Não. E ó, ele vai perguntar, você está adicionando uma etapa antes da última etapa. Você quer mesmo fazer isso? Porque pode ser que dê algum BO, né, de você fazer antes. Você quer? Quero, vou inserir. Então, ó, ele fez antes e depois mudou o valor, tá? Então, beleza. Só umas dicas aqui. Então, beleza. Vamos foco no que a gente quer fazer. A gente quer, então, transformar esses 3 caras aqui numa planilha só. Como a gente faz isso? Existe um botão aqui em cima que se chama acrescentar consultas. Muito cuidado, tá? Existem 2 botões, o mesclar consultas e acrescentar consultas. São 2 coisas totalmente diferentes. Então, acrescentar consultas é você pegar uma consulta e jogar embaixo da outra. Embaixo. Simplesmente, como o nome já fala, acrescentar consultas. É bem didático. Aí que você clica aqui, ó, nessa coisinha aqui, ele vai dizer, ó, você quer acrescentar consultas ou você quer acrescentar consultas como novas? Por que ele faz essa pergunta? Ele faz porque, assim, eu posso simplesmente, se eu colocar acrescentar consultas, ele vai acrescentar nessa 1 aqui. Então, ele vai pegar 2, ele vai pegar as consultas que eu escolher, né? E vai jogar em cima dessa aqui. Agora, se eu colocar acrescentar como novas, ele vai gerar uma nova consulta aqui, tá? Entendam consulta como a base de dados que a gente está trabalhando aqui, tá? Ele sempre chama de consulta, não importa de onde está vindo. Ah, tá vindo do Excel, uma planilha, mas aqui dentro do Power Query virou uma consulta. Então, ele vai gerar uma nova, tá? Eu vou gerar uma nova para ficar mais organizado e ficar melhor. Então, ó, acrescentar consultas como novas. Aí ele vai carregar. E aí ele pergunta, ó, você quer adicionar quantas tabelas, né, nesse combo? 2 tabelas? Não, a gente tem 3, né? Então 3 ou mais.
E aí ele vai listar as tabelas, né, as consultas que a gente já tem, né, já está trabalhando aqui. Inclusive, você já vê que ele já colocou a primeira aqui, né? Porque ele tem que ter uma, né? Então, ó, tabelas a acrescentar. A 1 já está ali, então a gente vai colocar a 2 e a 3, beleza? Então, ó, quero acrescentar as 3 tabelas. Ah, não quero essa aqui, eu excluo, tá? Ok. Então, o que que ele fez? Ele pegou as 3 consultas e gerou uma nova com as 3 junto. Como os campos já estavam bem bonitinho, tudo formatadinho, com o mesmo nome, as colunas, tá? Todos se referiam ao mesmo tipo de dado. Muito simples, ele simplesmente pegou aquelas 3 e transformou numa. Beleza, ficou show. Então eu vou colocar essa aqui como consultas acrescentadas, né? Acrescentadas. Beleza. É isso que eu quero? É isso. Então, fechar e carregar. Aí, né, ele vai abrir aqui consultas e conexões, que é onde você vai ver, né, onde ele está indo buscar esses dados. Então, ele está indo lá na 1, está indo na 2, na 3. O que gerou aqui, meus amigos? Olha, ele gerou consultas acrescentadas, que é o arquivo total, né, com todas as 3 junto. Vou colocar aqui. E aqui ele colocou as 3 também, porque ele traz elas para cá. Ah, mas eu não quero ver, eu quero só que o resultado seja as consultas acrescentadas. Então você pode fazer um passo que é o seguinte, vamos vir aqui na consulta, e aí você vem aqui a editar. Não, nossa, velho, desculpa, errei. Não é editar, ele abre o Power Query. Clica na consulta, acho que é 3 pontinhos, 3 pontinhos, ó. E aí carregar para, esse botão. E aí ele pergunta, ó, você quer carregar essa consulta para onde? E a gente vai colocar aqui um botão, ó, que se chama apenas criar conexão. O que ele vai fazer nesse aspecto? Ele vai ir lá, vai buscar na pasta e vai trazer a consulta 1. Porém, ele não vai trazer ela aqui no resultado final, ele só vai acrescentar em cima daquela que a gente fez. Tá? Então ele vai ficar como um link, tá? Então vou dar OK. E ó, se você vir na consulta 1, já não existe mais, ó. Pode excluir. A 2, mesma coisa. Vamos, dá para clicar com o direito aqui e botar carregar para aqui, ó, mais simples. Tudo tem mais de uma forma de fazer. Apenas conexão. OK. Já vou excluir também. E a 3, mesma coisa, carregar para, apenas conexão. E exclui. E aí, ó, ele vai só trazer essa aqui. Não quer dizer que ele não está mexendo naquelas, mas ele não vai trazer elas aqui. Então o resultado fica mais clean, né? Podemos dizer mais clean. Então digamos agora que você queira ver, botar isso aqui numa dinâmica. Então vou jogar aqui esse cara aqui, que seria o valor, né? Já vou formatar ele como contábil 00 e 100. Eu vou ir rápido aqui na dinâmica, porque eu tenho um vídeo sobre tabelas dinâmicas, tá? Tá aí na playlist de Excel. Só dá uma olhadinha aí. Então não vou me ater muito a ele, tá? Então beleza. Então aqui, ó, a gente tem os 3 clientes e o valor deles, das 3 consultas junto, tá? Beleza. Show de bola. Agora vou salvar isso aqui. E vou fazer a demonstração que esse processo ficou automático, né? Sempre fazendo a demonstraçãozinha aquela. Então, digamos o seguinte. Digamos que você tirou um novo relatório do sistema e nesse relatório tenha vindo mais um cliente. Então, vamos gerar aqui um CNPJ fictício. E vamos dizer que é o cliente 4. E vamos salvar. Ponto importante, tá? Eu estou gerando um novo cliente
numa das três. Se gerasse uma quarta aqui, aí sim, aí você teria que ir lá no Power Query e puxar essa quarta também, do mesmo jeito que você fez a terceira. Porque isso ele não vai atualizar, né? Porque para ele tá trazendo 3, né? Então, beleza. Então, eu vou salvar aqui. E aí, vou vir aqui, né? Só para demonstrar como o processo ficou automático. Dados, no ajuste, tá? Dados. Eu sempre abro consultas e conexões para, digamos assim, se der algum erro, ele vai mostrar aqui, tá? Então, é melhor. E atualizar tudo. Ele vai lá, pegou de novo. Atualizou já, ó. Já tá carregando. E aí, vou vir aqui na dinâmica e vou atualizar. Cliente 4. Show de bola, tá automático, beleza? Passo concluído. Agora vou fechar e salvar isso aqui, porque tem mais uma coisa. Digamos que uma dessas aqui, ó, vamos excluir uma e vamos trabalhar só com duas. Digamos que uma dessas aqui esteja numa outra planilha. Vou jogar mesmo. Digamos que agora você quer juntar duas planilhas em uma. Porém, elas não estão em abas diferentes, elas estão em planilhas diferentes. Como você faria isso? Muito simples. Você só vai ter que criar um passo novo aqui, que é o seguinte. Crie uma pasta. Primeiro ponto. Vamos criar uma pasta. Vou colocar aqui base de dados. Por que criar uma pasta? Para a gente fazer o processo certinho e ficar finíssimo. Vocês vão ver como vai ficar muito bom. Então, eu vou salvar a primeira base, né, nessa pasta. Então, salve as bases na pasta que se criou, base de dados. Vou colocar aqui exemplo para a aula 3, base 1. Vou fechar e vou botar essa aqui também, ó. Exemplo, aula 3, base 2. Beleza. Aí, né, vou gerar um ajuste, né, de novo, né. O ajuste tem que ser na pasta? Tanto faz, cara. É melhor que até seja fora, porque a gente vai puxar a pasta como um todo, tá? Então, é melhor até que seja fora dela. Ou que você lá dentro coloque uma pasta base de dados e outra no ajuste, né? Ficaria mais correto, na verdade. Então, vou colocar ajuste, aula 3, exemplo 2. Beleza? Então, vamos abrir ele. Show! Então, abrimos ele aqui, né? Mesma coisa. Vamos abrir o editor Power Query. Iniciar Power Query. E agora vai mudar o jeito que a gente vai fazer, tá? A gente não quer mais uma planilha. Por quê? Porque se eu colocasse planilha aqui, ó, se eu colocasse planilha Excel, eu teria que vir, abrir um, tá? E daí eu teria que vir e abrir a 2. Mas dá para fazer? Dá. Porém, o modo que eu vou ensinar de vocês importar esse Excel, ele trata já alguns problemas que você nem pensou ainda, que é o seguinte: e se o nome do arquivo mudar? E se o nome da aba mudar? Porque quando eu importo um Excel aqui, ó, o que ele faz? Ele salva a fonte que ele buscou esse Excel, ele salva o nome da planilha e ele salva o nome da aba onde ele puxou, porque com isso ele consegue se ambientar o que ele precisa puxar. Mas e se mudou, né? Digamos, quando você trabalha com sistemas ERP, enfim, você exporta normalmente relatórios e os relatórios saem com um número único, né? Tipo, aqueles números gigantes, para ele não repetir. Amanhã você tira outro, ele sai outro número. E ele vai saindo outros números e outros números. E você também pode trabalhar com ERP que ele mesmo jogue uma base em alguma pasta. Então aqui eu já vou ensinar vocês a puxar Excel de pasta, que é uma coisa um pouco mais avançada, que eu posso fazer até em outro vídeo, poderia até fazer em outro vídeo, mas acho que já vai servir para esse exemplo aqui. Então no formato que eu vou fazer, já é pensando nisso, se o nome do arquivo mudar e se o nome da aba mudar, tá? Então para você não ter problema, porque se você
fizer no jeito padrão e mudar o nome da aba, mudar o nome do arquivo, quando você clicar em atualizar lá, ele vai quebrar. Ele deu erro, porque ele está indo num link que já não existe mais, tá? Então, eu vou fazer de outro jeito. Eu vou fazer o seguinte, ó. Nova fonte, arquivo, pasta. O que ele vai fazer com isso? Ele vai salvar o link da pasta e não do Excel. Então, ó, eu quero essa pasta aqui. Abrir. Então, ó, ele está se conectando à pasta base de dados. Então, o que acontece? A pasta base de dados, essa sim você não pode alterar, tá? Então, vou transformar dados. Clique sempre em transformar dados. Não clique no primeiro botão. Clique sempre no meio, que é transformar dados, tá? Ele sempre coloca ali carregar, combinar e carregar. E aí vai virar uma zona, tá? Então, o que ele fez aqui? Ele foi lá na pasta e disse, ó, eu tenho essa pasta e eu tenho 2 arquivos nela. E ele já coloca 30 mil informações aqui. Ele coloca qual que é a extensão desse arquivo, qual que é a data de acesso, qual que é a data de modificação, qual que é a data de criação, qual que é a records. Cara, ele põe uma caralhada de coisa aqui. Não vamos nos preocupar com isso, tá? Eu vou fazer uma aula específica sobre esse tipo de coisa, então a gente não vai se preocupar com isso agora, tá? Que o ponto aqui é a gente juntar esses 2 arquivos. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, você vai selecionar o primeiro, content é o arquivo que está dentro do arquivo, então esse aqui é muito importante, sempre deixe ele. Content e name, tá? Então o que você vai fazer? Eu selecionei os 2, vou clicar com o botão direito e vou colocar remover outras colunas, ou seja, só deixa essas 2 que eu selecionei, para vocês verem como o Power Query ele já é muito cabeça, né? Então, beleza, tenho elas aqui, mas tá listando elas. E como que eu puxo os arquivos de dentro desses Excels? Excels, nossa, tá aí uma palavra nova. Então, a gente vai fazer o seguinte, cara, a gente vai usar uma função nova, tá? Que é assim, ó, é um pouquinho avançada, mas não quebra a cabeça, só decore a fórmula que eu vou colocar aqui, tá? Não quero deixar ninguém confuso. Qualquer coisa pergunte aí embaixo no vídeo, tá? No comentário. Então a gente vai aqui, ó, adicionar coluna e vamos colocar coluna personalizada. Não é complicado, tá? Não saia do vídeo, não, você consegue fazer sim. Então, ó, nome da nova coluna. Eu coloco sempre, porque o que a gente vai fazer? Essa coluna vai ser responsável por extrair os dados dessas 2 aqui que estão só listadas. Então, normalmente eu coloco ela puxar, extrair. Bom, aí fica a seu critério. Ou deixe como tá, personalizado, tá? E aqui a gente vai usar uma fórmula. Sim, uma fórmula na linguagem M, que é a linguagem do Power Query, tá? Eu falei que vocês não iam usar fórmulas, quase nunca, mas de vez em quando a gente usa fórmulas, tá? Mas é bem simples, ó. Ela vai se chamar Excel Workbook. Ou seja, Excel planilha, né? Excel Workbook. Bom, selecionou o Workbook, você vai abrir um parênteses. E aí, as funções funcionam aqui assim, é igual a fórmula de Excel. Você colocaria igual para que ver parênteses, né? Então aqui mesma coisa, igual Excel Workbook, parênteses. Ficou vermelho, meu Deus do céu, calma. Aqui dentro você vai colocar o que você quer extrair. Então a gente quer extrair content, sempre content, tá? O nome dessa content aqui é automático, tá? Então ela vai ter quando você fizer o processo. Content. E aí, claro, fecha o parênteses, né? Ó, ele deu aqui embaixo, ó, nenhum erro de sintaxe detectado. Quando ele dá isso, quer dizer que é ok. Se você der ok, vai funcionar. Então, ok. E aí ele gerou aqui, ó, uma outra tabelinha. E aí, essa aqui que vai puxar os dados, tá? Então você vai clicar aqui, ó, nesse flechinha pros 2 lados, nesse caranguejo aqui.
E aí, ele vai ter algumas coisas que ele achou dentro do arquivo. E vai ter uma aqui chamada, não é data, é data. De data de dados, tá? De dados. Eu achei os dados do arquivo. Então é data de dados mesmo. Então a gente só quer essa cara, quer essa aqui, ó, data. Ok. O que acontece aqui, tá? Que é uma coisa que eu notei e não cheguei a pesquisar o porquê. Quando você puxa data, ele abre, você viu que ele duplicou uma base aqui? Eu tinha 2 bases. Quando eu coloquei data, ele gerou 3 bases. Por isso eu deixei o nome do arquivo. Porque para eu saber se o arquivo está duplicado, porque eu estou trabalhando só com a coluna content. Só quero content, na verdade. Então, para que eu preciso do nome do arquivo? Exatamente para ver se eu estou puxando esse arquivo 2 vezes. Muito fácil de resolver isso aqui, tá? Você vai clicar com o botão direito em cima e vai colocar remover duplicadas. Pronto, voltou a ser 2 bases, tá? Muito simples, sempre faça isso. Coluna personalizada, puxa expandido, remover duplicados. É os passinhos aqui. E outra, né? Lembre que você vai fazer isso só uma vez. De novo, caranguejinho. E aí ele vai trazer uma coisa aqui, ó. O que já é aqui? Aqui ele já está dentro do arquivo. Então ele foi lá no arquivo e disse, ó, eu tenho 8 colunas lá no arquivo, beleza? Quer puxar essas colunas? Quero. Então, né, você veio aqui no caranguejinho de novo. Quero puxar. Aí ele tem isso aqui, ó. Use o nome da coluna como prefixo. Cara, eu não vou falar muito disso. Só dê ok, tá? Eu não quero misturar os assuntos, pra gente não ficar confuso. O que aconteceu? Ele expandiu o arquivo. O que é expandir o arquivo no Power Query? Ele pegou então aquele arquivo que ele estava só listando e abriu realmente. Ele foi lá e deu 2 cliques no arquivo. Então ele abriu o arquivo. E aí você já viu, ó. Ele já trouxe aqui pra gente as colunas que estavam nos 2 arquivos, né? Então, não preciso mais de name, né? Nesse caso eu não preciso mais. E nem de content. Não preciso mais. Posso excluir. Então, remover colunas. Não remover outras colunas, remover colunas. Remover as colunas. Qual que é o primeiro problema aqui? O primeiro problema é que o meu título está embaixo, né? Mas, como eu já mostrei para vocês, existe um botão para isso. Clique aqui, usar a primeira linha como cabeçalho. Então já tenho o meu cabeçalho e notem o seguinte, ele já acrescentou as colunas, ele já acrescentou as tabelas. Então aquelas 2, que eram 2, você viu que já virou uma. E por que ele colocou certinho uma embaixo da outra? Por causa dos nomes dos cabeçalhos. Então, muito cuidado com os nomes dos cabeçalhos. Tem que ser iguais, tá? Então, beleza. Aqui ele já trouxe, tá? Ele já adicionou. O único problema que ele fez aqui é que, ó, ele repetiu o cabeçalho. Por quê? Porque a primeira tabela, né? A primeira consulta, ela é do 1728 ao 1086. E a segunda é 1679 a 1727. Então, ele simplesmente, né, uniu elas e trouxe aqui para você. Como resolver isso? Muito simples, gente. Muito simples. Os nomes dos cabeçalhos, eles são iguais. Então, o que você precisa fazer? Você pega o nome do cabeçalho, dá 2 cliques e dá um Ctrl C. E vem aqui, ó, nesse carinha aqui, ó. E aqui você faz filtros, é igual o filtro do Excel. E aí a gente vai fazer um filtro inteligente, que é o seguinte, ó, filtro de texto. Então, eu quero que ele só mostre aqui tudo que é diferente de... E ele vai perguntar básico, deixa no básico. Diferente de, e aí você cola. Por quê? Porque daí ele vai sumir com aquele cara ali, porque aquele cara ele vai bater com esse aqui, né? Então, ele é igual isso aqui? Sim. Eu quero igual? Não, eu quero diferente. Então, eu vou tirar esse cara. E aí eu vou dar OK. Sumiu. Show de bola. É isso que a gente queria. Outro ponto a cuidar aqui, né? É os tipos de dados, né? Então, olhe os outros vídeos da playlist, porque eu tô falando disso lá. Então, os tipos de dados aqui, o único... Teve 2 que não achou. Ó. Quando tá ABC123, quer dizer que ele não sabe que dado é esse. Então, aqui é uma data.
Então ele já vai transformar em data. Ah, por que isso? É importante, sim, que as colunas tenham o tipo de dados corretos, tá? Para depois você trabalhar de forma certa. E aqui é um número decimal, né? Porque ele tem casas decimais, né? Depois da vírgula. Então, beleza. Aqui do lado, você viu que ele fez todos os passos. Então, ele foi na fonte, tirou as colunas, fez a personalizada, puxou o expandido, removeu as duplicadas, expandiu a tabela, tirou aquelas que a gente fez, promoveu os cabeçalhos, alterou os tipos dele, filtrou, né? Tirou aquele cabeçalho duplicado e alterou o tipo de dado. Lindamente. E aí, é isso aqui, galera. Acabou. Qual que é o ponto legal? Não é que ficou pesado, mas eu expliquei vários conceitos aqui numa aula só, tá? Provavelmente eu vou ter que fazer outras explicando melhor. Mas qual que é o legal aqui? É que você fez uma vez e tá pronto. Então você vai vir aqui, página inicial, carregar. E aí ele não vai trazer outras consultas. Por quê? Porque a consulta a gente já acrescentou na hora ali, não teve outras consultas, né? Então, ó, ele já trouxe aqui. Vamos fazer a dinâmica lá, só pra gente, né, ter certeza que tá tudo funcionando certinho. Adiciona a dinâmica. Vamos pegar aqui, né, o carinha de car. Nossa, removi. Vamos ajustar aqui, porque eu sou meio xarope. Tira esse cara aqui, tira esse cara aqui. Câmerazinha, pimba, ok. E vamos colocar o... Ah, não, cliente, né? Cliente. Então a gente tem cliente 1, 2, 3 e 4 já. Por quê? Porque a segunda lá eu já tinha salvado com esse 4, né? Então beleza. Ó, essa aqui ele cria por padrão, pode tirar. Então beleza, aqui eu coloquei a resumo. E aí salvo, né? Então ficou automático. Como eu vou saber disso? Ah, amanhã eu fui lá e gerei aqui uma quarta base. Por isso que é legal trabalhar com pasta, porque você pode colocar quantas bases você quiser. Vamos abrir ela, né? Só para não ficar uma cópia, né? Tipo, cópia mesmo. Vamos tirar esses caras aqui. Vamos girar o cliente 5. Beleza. Vamos salvar. Então, ó, fui lá no sistema e tirei uma terceira base. Essas 3 agora que eu quero que vire uma, tá? E ela ficou com base cópia, enfim, o nome tanto faz, galera. Então, vou vir aqui no Excel, dados, atualizar. Ó, já carregou, rapidão. Atualizar. 5, já trouxe o cliente 5 aqui. Inclusive, esse botão atualizar, vocês podem colocar uma macro, tá? Mas isso é para outras aulas. Então, beleza. A gente conseguiu, então, fazer... A gente acrescentou consultas de 2 formas diferentes. Eu já ensinei alguns conceitos novos do Power Query. E o de mesclar também é legal, tá? Então, eu vou trazer isso em umas próximas aulas. A dica de hoje era isso. Valeu! Ah, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, dá a curtir, faz aí tudo que tem que fazer. Comenta aí também, que legal. E até a próxima, hein? Valeu, falou!